Há respostas que Deus não anuncia com barulho. Há milagres que Ele prepara no silêncio. Enquanto ninguém vê, enquanto ninguém entende, enquanto o coração chora baixinho e pergunta: Senhor, será que o Senhor ainda está cuidando de mim? E hoje, esta oração chegou até você como um sinal. Não foi por acaso. Deus viu que você suportou em silêncio. Deus viu as noites em que você tentou ser forte. Deus viu as lágrimas que não caíram diante das pessoas, mas caíram diante dele. Você chegou ao refúgio em oração porque o Senhor quer falar ao seu coração. Antes de continuarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Amém, eu recebo. Escreva também o nome de alguém que precisa ouvir esta oração, porque talvez essa pessoa esteja esperando uma palavra de Deus para não desistir. Agora, respire fundo, coloque sua mão sobre o coração, acalme seus pensamentos e receba esta palavra. Deus agiu em silêncio e hoje você vai ver a resposta. Talvez você tenha pensado que nada estava acontecendo, mas o céu estava se movendo. Talvez você tenha achado que Deus estava calado, mas Ele estava trabalhando onde seus olhos não podiam alcançar. Senhor meu Deus, nós entramos agora na Tua presença com humildade, fé e reverência. Acalma a nossa alma, silencia a ansiedade, toca o nosso coração cansado. Nós reconhecemos que muitas vezes olhamos apenas para o que está diante dos nossos olhos e esquecemos que o Senhor trabalha também no invisível. Mas hoje nós escolhemos confiar, hoje nós escolhemos descansar, hoje nós escolhemos crer que o silêncio de Deus não é abandono, é preparo. Pai amado, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Entra neste quarto, nesta sala, neste lugar onde ela está. Que a Tua presença seja sentida de forma simples, real e profunda. Que o medo perca força, que a esperança volte a respirar, que a fé seja reacendida, que todo pensamento de derrota seja quebrado pelo poder do Teu amor. Senhor, existem pessoas ouvindo esta oração que carregam perguntas há muito tempo. Perguntas sobre a família, sobre o trabalho, sobre a vida sentimental, sobre a saúde, sobre uma porta que não se abre, sobre uma promessa que parece distante. Mas nesta hora nós declaramos: Deus não se esqueceu, Deus não perdeu o controle, Deus não chegou atrasado, o Senhor está no tempo certo. E como um Pai amoroso, o Senhor nos diz agora: eu estou contigo. Eu vi suas lágrimas, eu ouvi cada oração feita em silêncio. Nada passou despercebido aos meus olhos. Descansa em mim, a resposta que eu preparo não será pequena. Ela virá do meu jeito, no meu tempo e para o Teu bem. Nós recebemos essa palavra, Senhor. Nós entregamos agora toda pressa, toda dúvida, toda inquietação.
queremos mais viver guiados pelo desespero. Queremos viver guiados pela Tua paz. Que esta oração seja o começo de uma virada interior. Que hoje o nosso coração entenda. Mesmo quando não vemos, Deus age. Mesmo quando não ouvimos, Deus responde. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor está abrindo caminhos. Neste momento nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que tem pesado dentro da alma. Entregamos os medos escondidos, as preocupações repetidas, os pensamentos que cansam, as lembranças que machucam e as perguntas que ainda não receberam resposta. Nós não queremos fingir força diante do Senhor. Nós queremos ser sinceros. Tem dias em que o coração fica apertado. Tem dias em que a espera dói. Tem dias em que olhar para a situação parece difícil demais. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor se aproxima de quem clama com verdade. Por isso agora, vamos entregar tudo. Entregamos aquela conversa que ainda não aconteceu. Entregamos aquela porta que ainda não abriu. Entregamos aquela notícia que ainda não chegou. Entregamos aquela pessoa que está distante. Entregamos a causa que parece impossível. Entregamos o futuro que nos deixa inseguros. Senhor, tira de nós o peso de querer controlar tudo. Muitas vezes tentamos resolver com as próprias mãos aquilo que só o Senhor pode alinhar. Muitas vezes gastamos energia tentando imaginar todos os cenários, tentando prever cada detalhe, tentando entender por que algo demorou tanto. Mas hoje nós escolhemos repousar na Tua fidelidade. Fala ao nosso coração, Senhor. Filho, filha, eu estou cuidando. Enquanto você dormia, eu trabalhava. Enquanto você chorava, eu recolhia cada lágrima. Enquanto você pensava que estava só, eu estava ao seu lado. Aquilo que você não conseguiu mover, eu posso mover. Aquilo que você não conseguiu mudar, eu posso transformar. Pai, nós entregamos também as decepções. Entregamos as palavras que feriram. Entregamos as promessas humanas que foram quebradas. Entregamos os planos que não saíram como esperávamos. Entregamos as perdas, os atrasos, os silêncios, as portas fechadas e os dias em que quase perdemos a fé. Cura a nossa alma, Senhor. Não permita que a dor nos torne frios. Não permita que a espera nos torne duros. Não permita que a demora apague a nossa confiança. Nós pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos do Teu cuidado, pelas vezes em que pensamos que o Senhor tinha se esquecido de nós, pelas vezes em que comparamos a nossa história com a história de outras pessoas e sentimos tristeza. Cada vida tem um tempo. Cada promessa tem uma estação. Cada resposta tem um propósito. Ensina-nos a esperar sem murmurar. Ensina-nos a confiar sem exigir sinais o tempo todo. Ensina-nos a descansar, mesmo antes de ver o resultado. Senhor, coloca paz onde existe confusão. Coloca firmeza onde existe fraqueza. Coloca luz onde existe dúvida. Coloca esperança onde existe cansaço. Que cada pessoa ouvindo esta oração sinta agora um alívio suave no coração.
como se uma carga começasse a sair dos ombros, porque não precisamos carregar sozinhos aquilo que podemos entregar a Deus. E nós declaramos com fé: o que estava escondido nas mãos de Deus será revelado no tempo certo. O que parecia esquecido será lembrado pelo céu. O que parecia perdido poderá ser restaurado. O que parecia parado poderá se mover, porque o Senhor age em silêncio, mas a resposta dele aparece com poder, direção e paz. A tua palavra, Senhor, nos mostra que muitas vezes o céu trabalha em silêncio antes da resposta aparecer. Nós lembramos de José, um jovem que recebeu sonhos de Deus, mas passou por rejeição, injustiça e prisão. Aos olhos humanos, parecia que tudo tinha dado errado. Parecia que os sonhos tinham morrido. Parecia que Deus estava calado, mas no silêncio da prisão, Deus estava preparando José para um lugar de honra. José não entendia tudo enquanto estava vivendo a dor. Ele não sabia que cada etapa difícil estava sendo usada para formar nele sabedoria, maturidade e firmeza. Ele não sabia o dia exato da virada, mas Deus sabia. E quando chegou o tempo certo, a porta se abriu. Aquilo que parecia atraso se tornou caminho. Aquilo que parecia humilhação se tornou preparação. Aquilo que parecia fim se tornou testemunho. Senhor, essa história fala conosco hoje, porque também existem pessoas ouvindo esta oração que se sentem presas em uma situação que não muda, presas em uma espera, presas em uma angústia, presas em uma fase em que ninguém entende o que está acontecendo. Mas assim como o Senhor não abandonou José, o Senhor não abandona os teus filhos. A Bíblia diz em Gênesis 50:20, Deus tornou em bem. Essa pequena palavra carrega uma grande esperança. O que foi difícil, Deus pode transformar em aprendizado. O que foi injusto, Deus pode transformar em testemunho. O que trouxe lágrimas, Deus pode transformar em força. O que parecia derrota, Deus pode transformar em resposta. Pai, nós pedimos que essa verdade entre fundo no coração de cada pessoa. Nem tudo que demora está perdido. Nem todo silêncio é ausência. Nem toda porta fechada é castigo. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus dizendo: ainda não, porque eu estou preparando algo melhor do que você consegue enxergar agora. Senhor, dá-nos a fé de José para continuar com o coração limpo,
Fé para não desistir dos sonhos que vieram de ti. Fé para servir mesmo nos dias difíceis. Fé para não deixar a amargura dominar. Fé para entender que o teu plano é maior do que a nossa dor momentânea. E agora, em nome de Jesus, nós aplicamos essa palavra à nossa vida. Aquilo que foi motivo de vergonha não definirá o nosso futuro. Aquilo que nos feriu não terá a última palavra. Aquilo que parecia esquecido será colocado diante do Senhor. O mesmo Deus que levantou José no tempo certo também pode levantar uma nova estação sobre nós. Senhor, fala agora. Eu vi quando você foi mal compreendido. Eu vi quando você ficou em silêncio para não piorar a dor. Eu vi quando você continuou orando mesmo sem forças. Eu vi quando você pensou que não ia conseguir. Mas eu estava lá. Eu estava te guardando. Eu estava te sustentando. Eu estava preparando a resposta. Nós cremos, Pai. A nossa história não termina na espera. A nossa história não termina na lágrima. A nossa história não termina no silêncio. Existe uma resposta sendo formada nas tuas mãos. E hoje nós nos posicionamos em fé para enxergar os sinais da tua ação. Senhor, fortalece agora o nosso espírito, reveste-nos com a tua paz. Coloca sobre nós uma proteção que não depende das circunstâncias. Guarda nossa mente contra pensamentos de medo, contra palavras de derrota, contra vozes que tentam enfraquecer a nossa confiança. Que tudo aquilo que não vem de ti perca força agora. Nós pedimos direção. Mostra-nos o caminho certo. Fecha as portas que podem nos afastar da tua vontade e abre as portas que carregam propósito, paz e verdade. Livra-nos de decisões tomadas pela ansiedade. Livra-nos de escolhas feitas pela carência. Livra-nos de respostas apressadas que podem nos ferir depois. Que o nosso coração aprenda a esperar o sinal do Senhor. Pai, há momentos em que a resposta não vem apenas como uma porta aberta, mas como uma paz que confirma o caminho. Então, dá-nos sensibilidade para perceber a tua voz. Que não confundamos pressa com direção. Que não confundamos medo com aviso. Que não confundamos silêncio com abandono. Ensina-nos a reconhecer a tua mão nos detalhes simples. Protege a nossa casa, Senhor. Protege a nossa família. Protege nossos pensamentos. Protege nossos planos. Protege nosso descanso. Protege nossos sonhos. Onde houver inveja, coloca cobertura. Onde houver confusão, coloca ordem. Onde houver peso espiritual, coloca libertação. Onde houver tristeza, coloca consolo. Onde houver portas erradas tentando
Nós declaramos que nenhuma arma espiritual, emocional ou familiar terá domínio sobre a nossa vida. A nossa confiança está em Ti. A nossa esperança está em Ti. A nossa resposta vem de Ti. O Senhor é refúgio, força e socorro presente. Quando tudo treme, o Senhor permanece firme. Quando as pessoas falham, o Senhor continua fiel. Quando a mente se cansa, o Senhor renova. Fala conosco, Pai. Não tenha medo. Eu estou à frente. Eu já estou trabalhando no que você ainda não consegue ver. Eu estou alinhando pessoas, momentos, conversas e oportunidades. Eu estou removendo obstáculos. Eu estou preparando o teu coração para receber com maturidade aquilo que eu vou entregar. Nós recebemos essa direção. Não queremos apenas uma resposta externa. Queremos também uma transformação interna. Prepara-nos para viver o que pedimos. Prepara-nos para administrar a bênção com humildade. Prepara-nos para reconhecer que tudo vem de Ti. Que a resposta não nos afaste da oração, mas nos aproxime ainda mais da Tua presença. Senhor, renova nossa fé hoje. Levanta quem estava desanimado, consola quem estava chorando. Fortalece quem estava quase parando, acalma quem estava inquieto, toca quem estava se sentindo sozinho. Que cada coração ouça claramente: eu estou cuidando de você. E nós cremos que o cuidado de Deus é completo. Ele cuida do que vemos e do que não vemos. Ele cuida do presente e do futuro. Ele cuida da dor e da resposta. Ele cuida do caminho e do destino. Por isso, descansamos. Por isso, confiamos. Por isso, seguimos. Seguimos. Senhor, agora nós levantamos um clamor de fé. Não um clamor desesperado, mas um clamor confiante. Porque sabemos que Tu és bom. Sabemos que Tu és fiel. Sabemos que o Teu silêncio nunca significa descuido. Sabemos que a Tua resposta não chega vazia. Ela chega com propósito. Nós clamamos por respostas alinhadas à Tua vontade. Que aquilo que precisa ser revelado venha à luz. Que aquilo que precisa ser resolvido encontre caminho. Que aquilo que precisa ser curado receba o toque do Senhor. Que aquilo que precisa ser restaurado seja colocado de novo sob a Tua mão poderosa. Pai, nós clamamos por famílias, que haja paz dentro dos lares, que conversas necessárias aconteçam com mansidão, que corações endurecidos sejam tocados, que relacionamentos feridos recebam sabedoria, respeito e verdade. Que a presença do Senhor entre onde antes havia silêncio pesado, distância e mágoa. Nós clamamos por portas
profissionais, que o Senhor abra o caminho certo para quem precisa de emprego, provisão, direção e estabilidade. Que oportunidades honestas sejam liberadas, que ansiedade financeira seja acalmada, que ninguém aqui se sinta abandonado diante das necessidades da vida. O Senhor sabe de cada conta, cada preocupação, cada pedido feito de madrugada. Nós clamamos por saúde emocional, cura os pensamentos cansados, acalma o coração acelerado, tira o peso das lembranças difíceis, dá descanso para quem está sobrecarregado. Que a paz de Cristo seja como uma luz suave entrando por dentro, organizando o que estava bagunçado e trazendo força para continuar. Senhor, nós também clamamos por respostas espirituais, que cada pessoa consiga discernir o que vem de Ti e o que não vem. Que a fé não dependa apenas de sinais visíveis, mas seja firmada no Teu caráter. O Senhor é bom mesmo antes da resposta. O Senhor é fiel mesmo durante a espera. O Senhor é digno de confiança, mesmo quando o caminho parece estreito. E hoje nós declaramos: veremos a bondade de Deus, veremos portas se movendo, veremos sinais de cuidado, veremos paz onde antes havia medo, veremos direção onde antes havia dúvida, veremos o Senhor transformar silêncio em testemunho. Pai, que a nossa boca não declare derrota, que a nossa mente não aceite mentiras, que o nosso coração não se entregue ao desânimo. Vamos respirar fundo agora e dizer com fé: Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está preparando, Deus vai responder. Senhor, coloque em nós uma esperança firme, não uma esperança frágil, que muda a cada notícia, mas uma esperança enraizada na Tua presença. Que possamos dormir em paz, mesmo sem controlar tudo. Que possamos acordar com fé, mesmo sem saber todos os detalhes. Que possamos caminhar com serenidade, porque sabemos que o nosso Pai está no controle. E quando a resposta chegar, Senhor, que o nosso coração saiba agradecer. Que não esqueçamos das noites em que o Senhor nos sustentou. Que não esqueçamos das noites em que o Senhor nos sustentou. Que não esqueçamos da oração feita com lágrimas. Que não esqueçamos que foi a Tua mão que abriu o caminho. A glória será Tua, o testemunho será para honrar o Teu nome. A vitória virá com humildade, gratidão e paz. Nosso Deus, encerramos esta oração com o coração mais leve, porque sabemos que não estamos sozinhos. A resposta pode ter sido preparada em silêncio, mas ela não está perdida. O Teu cuidado nunca falha, o Teu tempo nunca se atrasa, a Tua mão nunca perde o controle. Nós abençoamos agora cada pessoa que permaneceu em oração até aqui. Que esta palavra acompanhe o dia, a noite, a semana e os próximos passos.
que onde havia medo, haja confiança. Onde havia choro, haja consolo. Onde havia dúvida, haja direção. Onde havia peso, haja descanso. Onde havia silêncio, haja uma resposta vinda do céu. Em nome de Jesus, declaramos que nenhuma espera será desperdiçada. Cada lágrima será acolhida por Deus. Cada oração será ouvida. Cada processo terá propósito. Cada porta certa se abrirá no tempo determinado pelo Senhor. E aquilo que Deus não permitir também será cuidado, porque até o não de Deus pode ser livramento. Pai, coloca uma bênção especial sobre esta pessoa agora. Que ela sinta no fundo da alma: Deus está comigo. Que ela não se sinta esquecida. Que ela não se sinta atrasada. Que ela não se compare com ninguém. Que ela entenda que a própria história está sendo conduzida por mãos eternas, mãos amorosas, mãos fiéis. Senhor, nós recebemos a Tua paz, recebemos a Tua direção, recebemos a Tua proteção, recebemos força para esperar e coragem para avançar. Quando o Senhor mandar, que a resposta que está chegando não encontre um coração desesperado, mas um coração preparado. Não encontre uma alma confusa, mas uma alma rendida. Não encontre orgulho, mas gratidão. E agora declaramos com fé: Deus agiu em silêncio e eu verei a resposta. Deus cuidou do que eu não vi. Deus ouviu o que eu não consegui explicar. Deus sustentou o que eu pensei que ia desmoronar. Deus preparou o caminho onde eu só enxergava a parede. Deus está comigo e isso basta. Que a graça do Senhor cubra a sua vida. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. Que o amor do Pai cure suas feridas. Que o Espírito Santo ilumine seus pensamentos. Que esta oração seja uma semente de fé dentro de você, e que nos próximos dias você perceba sinais claros do cuidado de Deus. Agora, escreva nos comentários: amém. Deus agiu em silêncio e eu verei a resposta. Escreva também o nome de alguém que precisa receber esta oração. Compartilhe com uma pessoa que está esperando uma resposta de Deus. Deixe o seu like e inscreva-se no canal Refúgio em Oração, porque aqui nós seguimos juntos em fé, buscando a presença do Senhor todos os dias.